Vamos acompanhar nosso estudo, nossa série de estudos falando sobre vede que ninguém vos engane. Então vamos abrir mais uma vez o texto lá de Mateus capítulo 24, sermão profético de Jesus, e nós vamos enfatizar algumas questões desse texto também. E vamos fazer uma explanação rápida também no livro de Apocalipse, tá certo? Então, Mateus capítulo 24, versículo 4 diz, versículo 4 diz, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Versículo 15 diz, quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. A quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daqui estiverem grávidas, as que lamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir para estudar a Tua Palavra, Santa Escritura. Pedimos a Deus que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender e viver, ó Pai, nessa expectativa, na esperança da volta do Senhor Jesus de forma iminente. Nos abençoe grandemente, ó Pai, e agradecemos o privilégio de estarmos aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pegar o microfone, eu só sei pregar com o microfone na mão, certo? Muito bem, obrigado, pastor. Então, dando continuidade, irmãos, nosso estudo, só fazendo uma retomada rapidamente, nós estudamos na sexta-feira alguns sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, tratamos sobre guerra, fome, peste, terremotos, tempos difíceis, apostasia, como também progresso científico. E nós vimos aí que isso tudo é o princípio das dores. Isso quer dizer que haverá um momento que estas coisas se tornarão muito mais intensas, que é exatamente esse momento que nós vamos estudar hoje pela manhã, que fala sobre a grande tribulação. E haverá um momento antes da grande tribulação, que é exatamente o arrebatamento da igreja, que nós estudamos ontem à noite, né? Então, vendo aí esse mapa escatológico, só relembrando, a igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada no momento que Deus determinar, e nós estamos aguardando, porque a Bíblia fala sobre esse momento, e logo em seguida haverá os 7 anos que a Bíblia registra sobre o tempo de grande tribulação. Posteriormente, o tempo de grande tribulação, Jesus Cristo virá juntamente com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenial, e em seguida ao milênio haverá o trono branco, o grande julgamento diante do Senhor Deus, e nós vamos tratar isso hoje à noite. Então nós vimos ontem à noite que o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo virá entre as nuvens. Vimos também que ele virá de forma pessoal e corporal, ele mesmo virá para pegar a sua igreja. Realmente aqueles que aguardam a Jesus Cristo, seus olhos verão o Salvador Jesus visivelmente. Essa sua chegada, segundo Apocalipse capítulo 22, será de forma súbita, instantânea, imediata. E nós vimos também que essa chegada de Cristo, o arrebatamento da sua igreja de modo iminente, ou seja, a qualquer momento haverá esse encontro da igreja com o Senhor Jesus. Nós vimos também alguns textos do Novo Testamento que falam sobre a expectativa da igreja com respeito à volta do Senhor Jesus. E essa palavra Maranata, que quer dizer vem Senhor Jesus, vem nosso Senhor, era exatamente a saudação que a igreja fazia ao cumprimentar uns com
com os outros, já desejando a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí nós colocamos vários textos de Filipenses, colocamos também no livro de Tito, falamos também no livro de Tiago, mostrando exatamente a grande expectativa da igreja com relação à chegada do Senhor Jesus Cristo. Falamos também rapidamente ontem, só para a gente fazer essa retomada, que na hora do arrebatamento, os mortos em Cristo, eles receberão um corpo ressurreto, e aqueles que estão em Cristo vivos, a geração que realmente se converter a Jesus, que ainda não passou pela morte física, a Bíblia fala que eles receberão um corpo transformado e estarão habitando aí com o Senhor. E a palavra arrebatamento quer dizer pegar com força. Então Jesus nos atrairá, Ele nos tirará da terra para nos levar aos céus, esse encontro com Ele nos céus. E na hora do arrebatamento, nós vimos também que realmente, consequentemente, depois haverá o que nós vamos estudar hoje, momentos de grande tribulação, de grande agonia. E nós fizemos uma reflexão sobre o texto de Lucas 17, quando Jesus fala sobre Noé, e ele fala também sobre Ló, esses dois personagens do Velho Testamento que viveram num contexto de muita promiscuidade, de muita imoralidade, de muito pecado, e o Senhor, vendo a maldade do homem, ele decidiu destruir aquela civilização, e ele conservou, ele tirou os seus servos fiéis do contexto de grande aflição para aquelas pessoas. A semelhança de Ló, a semelhança de Noé, a igreja do Senhor Jesus também será preservada do período da grande tribulação. Então hoje, pela manhã, nós estaremos continuando a nossa mensagem, tratando sobre o período da grande tribulação. Quando nós falamos sobre tribulação, bom, Jesus nos diz lá em João 16, versículo 33, ele fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É normal um crente, um servo de Deus que ama Jesus passar por sofrimento, passar por tribulação, passar por adversidade. Então isso é algo comum, isso é algo normal. Mas quando a Bíblia fala, o que nós vamos estudar hoje sobre a grande tribulação, não se compara jamais às tribulações que nós passamos, que são pequenas, consideradas esse momento de grande tribulação. É chamado, queridos, grande tribulação por quê? Porque é exatamente a ira de Deus sendo derramada na vida da humanidade que está perdida, que está realmente vivendo um tempo de grande calamidade. E aí você pode abrir comigo o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Eu queria que alguém lesse outro texto, Apocalipse 3:10, para que a gente possa só fazer uma retomada aqui com relação à igreja, essa fase de transição. Então quem pegou Apocalipse, quem está com Apocalipse 3:10, pode ler. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito bem, então esse texto de Apocalipse, Jesus está falando para a sua igreja que ele vai conservá-lo, eles não vão passar pela tribulação que virá em todo o mundo. Então a igreja não vai passar pela tribulação, e graças a Deus, Maranata, nós louvamos ao Senhor por isso. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, também retrata sobre esse acontecimento. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 10, diz: e para a guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira
vindoura. Então o Senhor Jesus, Ele tirará a sua igreja, e à medida que Ele tira a sua igreja, vai acontecer exatamente, volta essa imagem anterior, né? O cálice da ira de Deus é um cenário de destruição, é um cenário de catástrofes, é um cenário de grande agonia. Então nós precisamos fazer aqui uma divisão, nós precisamos entender o que vai acontecer com a igreja quando sobe e o que vai acontecer com as pessoas que ficam. Então a igreja que está subindo com Jesus, os que foram realmente selados com o Espírito Santo da promessa, que depositaram a sua fé exclusivamente no Senhor Jesus, que amam de fato Jesus como Salvador e Senhor pessoal da sua vida, essas pessoas serão levadas para a presença de Deus, e acontecerá lá no céu, pode avançar um pouquinho mais, a igreja do Senhor Jesus estará entrando nas mansões celestiais e acontecerá exatamente o tribunal de Cristo. Eu vou deixar parada essa imagem aqui, que nós precisamos ver alguns textos da palavra de Deus falando sobre esse julgamento da igreja, falando exatamente sobre o tribunal de Cristo. Eu queria que os irmãos me ajudassem, tá certo? Eu vou dizer o texto e vocês dizem eu, e você vai ler esse texto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Quem pode dizer eu? Ninguém quer me ajudar. Alguém? Ninguém quer? Ok. Mão ali atrás, né? 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. 1 Coríntios 15, 58. Ok, uma irmã lá atrás, Juarez aqui na frente, Romanos 14, 10 a 12. Romanos 14, 10 a 12. Outra pessoa, 2 Coríntios 5, 10. Ok, o irmão lá atrás. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. 1 Coríntios 2, 13 a 15. Ok, a irmã ali. 1 Coríntios 5, 5. 1 Coríntios 5, 5. Eu. Ok, irmão aqui lá atrás e você aqui na frente, Hebreus 6:10, tá certo? Então, Hebreus 6:10, tá bom? Então nós temos aí 7 referências que nós vamos ler rapidamente, só para que nós possamos entender o processo que a igreja vai passar quando for arrebatada, chegando agora à presença do Senhor Jesus. Enquanto a igreja arrebatada na presença do Senhor irá passar esse momento de julgamento, o tribunal de Cristo, as pessoas que estão aqui na terra estarão sofrendo grandes dificuldades, grandes catástrofes. Então 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, o que é que diz? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim um pouco se me dá e ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me ardia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu honor da parte de Deus. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, queridos, está falando sobre o que Deus quer de nós. Ele quer fidelidade. Versículo 2, ora, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. E aí, continuando o texto, ele começa a falar sobre julgamento, e ele fala também que nós seremos julgados. E interessante aqui no versículo 5, diz que Deus mostrará as coisas ocultas e ele manifestará os desígnios dos corações, e depois iremos receber da parte de Deus o que? O seu louvor. Então esse critério de julgamento de Cristo com relação às nossas vidas não será tão necessariamente sobre a questão da quantidade de obras que nós fizemos para Ele, mas da fidelidade que nós mostramos ao Senhor enquanto estivermos aqui na terra e lá no céu, mostrando para Ele a fidelidade, o amor, a lealdade de coração. Então Jesus mostra na sua palavra que os desígnios
malignos do nosso coração serão o que? Evidenciados. E baseado nas intenções do nosso coração é que nós receberemos o louvor da parte de Deus. Então a igreja, cada um estará diante do Senhor e o Senhor realmente irá mostrar quais foram as intenções do nosso coração. Interessante que o texto fala sobre fidelidade. O que importa dos seus dispenseiros é que cada um se encontre fiel. E aqui eu só queria fazer uma comparação. 2 homens do Velho Testamento, 2 grandes pregadores. Um pregador conseguiu, através da sua mensagem, conquistar uma nação inteira diante do Senhor, que se quebrantou e se arrependeu. Um outro homem, servo de Deus, que passou praticamente toda a sua vida pregando para conquistar pessoas, e ele não teve ninguém que se arrependeu. Se nós formos comparar com relação ao ministério, nós dizemos, esse primeiro que pregou e muitas pessoas se converteram, realmente teve um sucesso, foi um grande homem de Deus. Mas na realidade, irmãos, quando nós revelamos o nome desses personagens, Jonas e Noé. Jonas, ele pregou a palavra de Deus, uma multidão, a nação inteira se converteu lá de Nínive. Mas o seu coração não era realmente leal a Deus. Ele foi para Nínive porque Deus praticamente o obrigou, depois de grandes acontecimentos na sua vida, e no final do livro de Jonas ele expressa a revolta, a indignação, dizendo: Senhor, eu vim pregar porque eu tinha essa obrigação, mas eu queria que essas pessoas, todas elas, sofressem o julgamento de Deus. Então nós observamos o coração de Jonas não era um coração leal ao Senhor. E aí, se a gente vai avaliar a quantidade de obras, nós dizemos: Jonas fez coisas maravilhosas, mas o seu coração não era leal a Deus. A pessoa de Noé, ele passou 120 anos, a Bíblia fala que ele era pregador da justiça, e durante 120 anos, quando estava construindo a arca, queria protegê-lo do grande dilúvio, ninguém se prostrou, ninguém se arrependeu, somente a sua família que entrou na arca juntamente com os animais. Ele não teve sucesso na sua mensagem, mas ele era um homem íntegro. Então, quando Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 4 sobre esse julgamento que Jesus vai fazer com a sua igreja, com os seus eleitos, com aquele que realmente ele conquistou com o seu precioso sangue, o sangue de Cristo lá na cruz, ele vai mostrar as atividades que nós estivemos fazendo para ele, mas também ele quer mostrar quais de fato eram as intenções do nosso coração. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 15, interessante o que o texto está falando aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a versículo 15. Quem ficou pode ler. Ninguém ficou? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo proverá. E se permanecer a obra de alguém que sobre os fundamentos edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que? Através do fogo. Então esse texto aqui está mostrando sobre uma questão de julgamento também. Capítulo 3. Capítulo... então me perdoe, irmãos, eu estava no texto e estava lendo, mas eu li o texto correto, né? O texto está correto, eu passei a referência errada. Muito bem, então o texto está mostrando exatamente que as obras, elas irão passar como que? Pelo fogo. Então as nossas obras vão ser testadas, Deus realmente vai manifestar. Então, se as nossas obras foram apenas atividades sem fidelidade ao Senhor, vai ser queimada e ela vai ser consumida. E a Bíblia diz que essa pessoa será salva. Ela será salva por quê? Porque a salvação não é baseada nas obras que nós fazemos para o Senhor. Essa pessoa será salva porque ela é uma serva de Cristo, porque ela depositou a sua esperança em Jesus. Mas tudo o que ela fez em atividade na terra realmente
foi tudo por água abaixo, porque ela não fez com a motivação correta. Mas a Bíblia diz que alguns realmente serão provadas pelo fogo, irão ser evidenciadas como obras preciosas e consequentemente receberá o quê? Galardão também. Então esse tempo que a igreja do Senhor Jesus será levada através do arrebatamento da igreja, vai ser um tempo também onde nós estaremos passando por esse processo de julgamento. E lá no 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, o texto está certo, quem ficou pode ler. Alguém? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito bem. Lendo o contexto, nós vemos uma pessoa que cometeu imoralidade na igreja, era um pecado grave, era uma coisa danosa. O apóstolo Paulo ficou indignado porque a igreja estava permitindo esse tipo de comportamento. Ele diz: essa pessoa precisa ser excluída da igreja, do rol de membresia. Essa pessoa está cometendo realmente uma coisa terrível. Ele diz: precisa ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja o quê? Salvo no dia do Senhor. Então, mostrando Paulo aqui que a salvação não é baseada pelas obras, mas que essa pessoa iria perder realmente os seus galardões, mas a sua salvação estava garantida, porque ela depositou a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, certamente, essa pessoa estará prestando contas ao Senhor, quando realmente o Senhor Jesus Cristo levar a sua igreja para as mansões celestiais. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. Romanos 14, versículo 10 a versículo 12. Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem, então todos compareceremos, e olha que Paulo está se incluindo, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Uma vez que você se converteu ao Senhor Jesus, realmente seu nome foi arrolado no livro da vida, você é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e quando você chegar na presença de Deus, Ele vai requerer, Ele vai cobrar de você sobre aquilo que você fez, aquilo que você produziu, o seu envolvimento, a sua fidelidade, o seu coração, se esteve realmente centrado na sua vontade. Cada um de nós irá comparecer diante do Senhor para prestação de contas daquilo que nós estávamos fazendo aqui na terra. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Sabendo que no Senhor o que nós fazemos não é vão. Quando realmente nós fazemos com o coração, para a glória de Deus, com o desejo de engrandecer o seu nome, pode ser a menor coisa dentro das atividades do Senhor, mas o Senhor, Ele irá nos recompensar, porque realmente tudo que nós fazemos para Ele não é vão. E aí, concluindo essa linha de pensamento, Hebreus capítulo 6, versículo 10, eu acho muito belíssimo esse texto que diz o quê? Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Muito bem, então Deus, Ele não se esquece do trabalho que nós fizemos
para Ele. Então Ele não se esquece, as pessoas esquecem, as pessoas às vezes não reconhecem, as pessoas às vezes não aplaudem, as pessoas às vezes realmente não mostram gratidão por aquilo que nós estamos fazendo. Mas, queridos irmãos, em vida aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus, nós estamos servindo a Cristo, e na eternidade nós vamos prestar contas a Ele daquilo que nós fizemos aqui na terra. Então a Bíblia mostra que o Senhor, Ele não é injusto, Ele não se esquece do trabalho que nós estivermos fazendo aqui. As pessoas podem esquecer, mas há realmente um relatório, e Deus sabe muito bem das intenções do nosso coração e de tudo que nós fizemos, e haverá um tempo que nós receberemos reconhecimento do Senhor. E é melhor, queridos irmãos, receber reconhecimento do Senhor do que receber reconhecimento dos homens, porque os homens às vezes são egoístas, gananciosos, são falsos muitas vezes, mas o Senhor, Ele é sincero e verdadeiro, e Ele certamente irá nos recompensar, que nós vamos ver isso hoje à noite. Que tipo de recompensas serão estas que nós vamos receber da parte do Senhor? Então a Bíblia mostra que a igreja do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, após o arrebatamento, ela passará por esse processo de tribunal na presença do Senhor Jesus. Agora nós vamos avançar, vamos sair do céu, vamos voltar para a terra, certo? E vamos pensar agora sobre o que vai acontecer. Queria que algum irmão, por favor, trouxesse um copo d'água, por gentileza, e aí você vai ganhar um galardão no céu, viu? Tô brincando, que a garganta está um pouco seca, né? Então nós vamos agora fazer essa viagem, essa retomada para a terra, e vamos pensar o que vai acontecer nesse tempo aqui na terra. E aí nós vamos fazer uma breve divisão e uma breve exposição no livro de Apocalipse. Eu digo breve porque o nosso tempo está quase suspirando, né? E falar sobre escatologia, falar sobre finais dos tempos, requer realmente muito... Irmão, muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Então requer muito tempo, então nós vamos apenas pontuar algumas questões, certo? O livro de Apocalipse, ele está dividido numa estrutura de 7, né? Nós temos no capítulo 2 e capítulo 3 tratados sobre as 7 igrejas da Ásia, que nós temos aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Logo em seguida nós vemos também os 7 selos de Deus, onde o Senhor começa a manifestar o seu julgamento. E aí nós vemos também as 7 trombetas, que é a continuação do julgamento, da ira de Deus derramada sobre as pessoas. E interessante que à medida dos selos para trombetas, terminando com as 7 taças, e aí realmente a situação se torna muito mais intensa, muito mais catastrófica. E eu queria só ler algumas passagens para a gente olhar lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Já deixa sua Bíblia aberta para o livro de Apocalipse, e nós vamos olhar algumas referências aqui. (14:10) 14:10 diz: também esse beberá do vinho de quê? Da cólera de Deus, a indignação de Deus, o ódio de Deus, por causa da maldade, da perversão, da imoralidade, do afastamento das pessoas. Então o livro de Apocalipse está recheado com essa expressão, a cólera de Deus, a ira de Deus. Capítulo 14 ainda, versículo 19, que diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram. Capítulo 14, eu pulei aqui. Capítulo 14, versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, lançou e no grande lagar da cólera de Deus. Capítulo 15, versículo 1 diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois
com este se consumou a cólera de Deus. Capítulo 15 ainda, versículo 7 diz: então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, para que vivam, aqueles que vivem pelos séculos dos séculos. Então a cólera de Deus derramando realmente a sua ira e a sua indignação. Capítulo 16, e aí no versículo 19, finalzinho do versículo 29 diz: dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E capítulo 19, versículo 15 também trata sobre a ira de Deus, que diz, capítulo 19, 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui o cenário de Apocalipse capítulo 4 em diante, é um cenário de ira, onde Deus está indignado, onde Ele está realmente revoltado e está derramando o seu furor na vida das pessoas. E o que é que provoca a ira de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus está irado porque as pessoas estão abandonando a Ele. Deus está irado porque as pessoas não estão querendo se submeter à sua autoridade. Deus está irado porque as pessoas preferiram honrar a criatura do que o Criador. Deus está irado porque as pessoas preferiram realmente fazer a sua própria vontade, se envolver em imoralidade, perversão, e não se curvam diante de Deus, porque as pessoas são ingratas e não reconhecem Ele como o autor e consumador da fé, o autor da vida. E por causa disso, durante vários séculos Ele tem suportado o afastamento, mas agora chegou a hora de acerto de contas. Então o livro de Apocalipse é um livro que trata sobre esse acerto de contas, e nós vamos avançar um pouco, e continuando aqui a partir do capítulo 6, onde ele vai tratar sobre os selos. E essa imagem você talvez já deve ter visto, né? Ou já deve ter escutado também. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E nós temos aí o primeiro sentado num cavalo branco, nós temos o segundo sentado num cavalo vermelho, nós temos o terceiro sentado num cavalo preto, e nós temos o quarto sentado num cavalo amarelo. E o texto lá de Apocalipse capítulo 6 retrata exatamente sobre qual é a função que essas pessoas irão exercer. Observa aí no versículo 1 de capítulo 6 de Apocalipse, e diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Esse personagem, queridos, que está sentado nesse cavalo branco, que está realmente saindo com uma coroa para vencer e sendo vencedor, não é Jesus, é o anticristo. É a pessoa que vai realmente reger o planeta Terra, um grande líder mundial, que vai ter um poder de persuasão, vai ter um poder de conquista, e as pessoas vão reconhecê-lo como sendo o grande administrador da humanidade. Interessante que nós já vivemos num contexto onde a humanidade já está clamando por alguém que possa conduzir a humanidade, que possa apacentar, que possa ser uma pessoa inteligente, eloquente, que possa realmente resolver os grandes problemas e dilemas da humanidade. Então esse homem, o anticristo, ele veio para reinar, tem uma lábia, ele é eloquente, ele propõe soluções, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa carismática, diplomática, e ele vai conseguir realmente exercer essa função de grande líder mundial. A palavra de Deus falando sobre esse personagem, a gente vai lá para Daniel capítulo 9, versículo 27.
Daniel capítulo 9, versículo 27. E Daniel está falando sobre esse personagem que é o anticristo. A própria palavra já dá a ideia, né? Anticristo, ele é contra Cristo. E olha só o que ele vai fazer. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então observe, o texto está falando sobre esse camarada, essa pessoa que fará uma aliança com muitos. Aqui está tratando sobre o anticristo, que ele vai realmente conduzir as pessoas. A sua proposta é a proposta que nós temos falado muito hoje: amor, paz, união. Vamos nos unir, vamos realmente abandonar a guerra, vamos realmente viver em paz. A proposta dele é uma proposta sobremodo excelente, e as pessoas vão abraçar a sua proposta. Ele vai propor também a união do povo islâmico com os judeus, e haverá uma grande e aparente paz. Só que é aparente, porque a Bíblia fala aqui no texto de Daniel, metade de uma semana, que seria exatamente, aí falando sobre anos, 3 anos e meio, haverá uma certa paz, e logo depois esse homem se levantará contra tudo que se chama Deus. E as pessoas que realmente não se submeterem à sua autoridade, as pessoas que não se submeterem realmente às suas direções, sofrerão tenazmente, e o seu sofrimento será muitas vezes a morte. Então nós vemos aqui a primeira figura que está surgindo lá em Apocalipse capítulo 6, tratando sobre esse personagem, o anticristo. Logo em seguida, aberto o segundo selo, fala sobre também esse personagem no cavalo vermelho, e a Bíblia fala que ele é a pessoa que vem trazer guerra. Ele veio para tirar paz da humanidade, ele veio para matar, destruição, guerras, grandes conflitos. Então nós observamos que nesse tempo, como vai começar grande paz, logo em seguida muitas guerras. Isso é apenas o começo. Capítulo 6 ainda, versículo 5 de Apocalipse. Aí nós temos o cenário de um outro personagem. Está sentado num cavalo preto, ele tem uma balança na mão. É o cenário realmente da fome, onde as pessoas irão realmente padecer, onde as pessoas irão sofrer, muitas vezes por não se submeterem à autoridade do anticristo. Então haverá uma grande fome na terra, por causa que as pessoas não vão, muitas delas, quererem se submeter à autoridade desse grande líder mundial. O quarto selo fala sobre homem montado num cavalo amarelo, e aqui fala sobre a morte, que vai espalhar a morte por todos os lugares. E aí nós podemos observar um cenário de quê? De destruição. Mas isso ainda é o começo. Ainda é o começo. Começa com o reinado desse grande líder, e várias coisas estarão acontecendo. Capítulo 6 ainda, versículo 9, está mostrando exatamente um apelo dos santos que estão diante do Senhor, pedindo: Senhor, soberano Senhor, julga logo, vinga logo do sangue daqueles que habitam na terra, daquelas pessoas que realmente são fiéis a Ti. E o Senhor fala: tenha calma, tudo já está cronometrado. Então o sexto selo, aliás o quinto selo expressa exatamente isso. E lá no sexto selo fala exatamente sobre um grande terremoto, onde realmente o céu ficou negro, né? O sol também realmente foi atingido com esse grande terremoto. Eu acredito que é a grande fumaça e grandes complicações também. Então aí fecha-se o primeiro período da grande tribulação, e aí mostrando exatamente alguns eventos. Continuando agora no capítulo 7, aliás capítulo 8, ele vai começar a falar sobre as trombetas. E aqui a ideia de que anjos estão realmente
preparados para anunciar. A palavra trombeta é de anúncio do que vai acontecer na terra posteriormente a soar a sua trombeta. Então a primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7, diz que quando o anjo toca a trombeta, houve saraiva, fogo, mistura com sangue, foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Então nós vemos aí o fogo sendo atirado, caindo do céu e queimando uma terça parte de toda a vegetação mundial. Nós sabemos como é importante a vegetação, as árvores, para realmente termos uma qualidade de ar, uma qualidade de vida boa também. Nesse momento, as pessoas estarão realmente contemplando um cenário de grande destruição. Nós vemos aí a segunda trombeta que é tocada, e aí mostra exatamente uma montanha que cai do céu. Versículo 8 diz: uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Provavelmente um grande meteoro que está caindo dos céus, está caindo nos oceanos. E a Bíblia diz que uma terça parte do mar foi realmente dos animais existentes no mar, fora também o que? Destruída. Então nós vemos aí uma outra grande catástrofe mundial, não é, onde realmente Deus está manifestando a sua indignação. Capítulo ainda 8, versículo 10. Outro exemplo nós vemos aqui, Deus também vai atingir as fontes das águas, segundo o versículo 10, a água potável vai se tornar amarga, então as pessoas vão realmente sofrer, porque vão ter sede, e a água não vai conseguir realmente saciar a sua sede, pois perdeu a sua qualidade de ser inodora, de ser também sem gosto, mas tão precioso também para a sobrevivência da raça humana. E aí no versículo 12 mostra também que o sol e a lua estão sendo afetados. E aí no capítulo 9 nós vemos também Deus mandando gafanhotos para morderem, para atingirem a humanidade. E aí eu queria ler esse texto, capítulo 9, versículo 6, que diz: naqueles dias, olha só, irmãos, o drama das pessoas que estão vivendo nessa época. Naqueles dias os homens, eles vão buscar a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso quer dizer que se uma pessoa se atirar na frente de um trem, ela vai realmente ser decepada, sua mão, sua perna, mas ela não vai morrer. Ela vai sobreviver com muita luta, com muita dor, com muito sofrimento, com muita agonia. As pessoas vão tentar o suicídio, mas elas não vão conseguir, porque elas vão fazer isso por causa do grande sofrimento, do desespero que elas vão enfrentar nesse tempo de tamanho castigo do Senhor. Tem um texto lá de Hebreus capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nesse período, estas pessoas que estarão vivendo nesse momento, estarão realmente sendo duramente castigadas por Deus. E nós observamos ainda, continuando, aí na sexta trombeta, nós observamos que serão soltos demônios que estão lá dentro do grande abismo, e eles são soltos para matar, segundo o versículo 18, uma terça parte dos homens. Esses demônios que Deus guardou, que Deus prendeu para o dia e para a hora determinada para afligir a vida das pessoas nesse período de grande tribulação. E aí eu queria só pontuar um versículo do capítulo 9. Leia comigo o que tem escrito aí. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.
muitas pessoas vivendo num momento de grande catástrofe, de grande castigo, ainda continuam com o coração duro, ainda continuam realmente revoltados, blasfemando contra o Senhor. Deus ainda está dando oportunidade para que essas pessoas se arrependam. Deus ainda está dando oportunidade para que eles se voltem, mas o coração pecaminoso, o coração dominado pelas trevas, não se prostram diante do Senhor. E essa é a ênfase que Apocalipse está dando. As pessoas continuam com o mesmo perfil de vida, continuarão realmente na prática pecaminosa, mesmo vendo grandes coisas horríveis acontecendo na face da terra. E aí, continuando, nós observamos aí no finalzinho, capítulo 10, as pessoas, os servos de Deus, na presença do Senhor, louvando ao Senhor, realmente engrandecendo o nome de Deus. Capítulo 10, capítulo 11, exatamente versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Quem está cantando aqui? Somos nós, Igreja de Cristo, né? Estamos louvando ao Senhor nos céus e contemplando realmente tudo isso que está acontecendo e louvando ao Senhor prostrados diante de Deus. Versículo 17 diz, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Então nós estaremos no céu, na presença do Senhor, contemplando e adorando o Senhor, e enquanto isso na terra a ira de Deus está se derramando sobre a humanidade. E aí a série de 7 já está se concluindo, a situação se torna ainda muito pior, como nós vemos aí as 7 taças, né? Não sei se dá para ver bem direitinho aí, mas a primeira taça reflete exatamente as úlceras. Quando você vê aí no capítulo 16, versículo 1, né? Eu estou só pontuando algumas questões que vai acontecer nesse momento, né? Então, diz aí no versículo 2 do capítulo 16, né? Derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, na peste imensa que vai atingir a humanidade, todas as pessoas que adoram a besta, que adoram o anticristo, que adoram o falso profeta, que não reconheceram Jesus como Senhor, que não se curvaram diante de Cristo, que continuam na prática pecaminosa, eles serão afetados por essas úlceras realmente malignas. Nós observamos também, Deus, ele vai atingir as águas do mar, e a Bíblia fala que todo o ser vivente que havia no mar, ele será morto. Então, anteriormente, alguns animais do mar iriam morrer, e agora realmente o mar vai perder a sua vida. Os seres viventes do mar vão todos morrerem, vão apodrecer, porque o Senhor está afetando também. Lá no versículo 4 do capítulo 16, nós vemos aí o terceiro flagelo, Deus agora atingindo mais uma vez as fontes das águas. E agora as águas, ela totalmente perde a sua capacidade de ser água potável. As pessoas não vão ter mais condições de beber água. Um quarto flagelo, nós observamos aí, versículo 8, capítulo 16, né? O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi dado queimar os homens com fogo. Então era um calor, vai ser um calor tão intenso, que as pessoas, quando saem ao sol, elas vão ser queimadas vivas. E até hoje em dia nós falamos muito e vemos muito na televisão falar sobre aquecimento global. Já ouviu falar sobre isso? É uma discussão que os biólogos, né, as pessoas que procuram realmente cultivar a natureza, etc., têm falado sobre isso. Nos próximos 20 anos, a temperatura da Terra irá aumentar pelo menos 3 graus. Irmãos, vai ser realmente difícil. Imagina no tempo
da grande tribulação. Então Deus já está mostrando o que vai acontecer. Agora veja o versículo 9 do capítulo 16. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e o que? Se converteram a Deus? Não, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram, nem lhe deram glória. Continuarão errados, continuarão realmente odiando a Deus, continuarão realmente fazendo a sua própria vontade. E aí nós observamos, mesmo com tamanho castigo, as pessoas não se dobrarão, muitas não se dobrarão diante do Senhor. E aí no capítulo 16, versículo 10, tratando aí sobre um outro momento também de indignação de Deus, onde haverá trevas e as pessoas vão sofrer e ainda vão continuar blasfemando ao Senhor. Versículo 11 que diz: e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Mesmo sendo castigados, ainda continuam resolutos e rebeldes diante do Senhor. E aí nós já estamos entrando no capítulo 19, quando nós podemos perceber a reunião, capítulo 19, agora eu me perdi. Quando fala sobre o Armagedon, né? Capítulo 16, versículo 16, né? Que diz: então ajuntaram um lugar em que hebraico se chama Armagedon, e aqui o falso profeta, o anticristo e Satanás, eles vão expelir 3 demônios, e esses 3 demônios que estão com o poder de operar grandes sinais e maravilhas, e eles vão ajuntar muitas pessoas para pelejarem contra o Senhor, contra Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos aí uma rebelião em massa contra o Senhor na batalha do Armagedon. E aí terminamos aí a nossa última taça, capítulo 16, versículo 17, que fala sobre a 7ª taça, que haverá um grande terremoto. De acordo com o versículo 18, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da ira do seu furor. E todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então esse terremoto vai ser de amplitude mundial. A terra será de fato abalada e muitas pessoas realmente irão morrer nesse momento também. O que nós podemos, irmãos, compreender com essa exposição? Podemos entender o seguinte: podemos ver pessoas rebeldes ao Senhor. Pode avançar, irmão. Podemos ver pessoas, pode avançar mais? Pessoas incrédulas, diante de tamanho castigo que Deus vai derramar, sofrendo fisicamente, perdendo seus parentes queridos, vendo realmente o Senhor castigado, percebendo que Deus está derramando o seu furor, muitos deles continuam incrédulos. Mas também nós podemos contemplar que nesse momento, nesse período de grande tribulação, a graça de Deus também se fará presente, porque o Senhor irá também levantar pessoas para pregar o Evangelho eterno, para que as pessoas possam se curvar diante do Senhor. E aí eu queria ler esse texto do capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3, aqui fala sobre as 2 testemunhas. Elas irão iniciar o programa missionário que futuramente, depois de algum tempo, irá ter alcance mundial.
Essas duas testemunhas estarão anunciando, estarão levantando sua voz contra a besta, contra o falso profeta. Essas duas testemunhas serão usadas grandemente por Deus para anunciar a graça de Deus, para que as pessoas possam abandonar sua prática pecaminosa. Consequentemente, com a mensagem dessas duas testemunhas, capítulo 14, nós vemos aí, nós temos os judeus convertidos ao Senhor e cooperando, contribuindo com esse progresso missionário, trabalhando e falando da graça de Jesus Cristo, para que as pessoas possam se voltar para Deus, para que eles não sirvam nem adorem a besta e o falso profeta. E aí nós observamos no versículo 6 do capítulo 14, quando diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo: temei a Deus, dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Haverá pessoas também que irão pregar a palavra de Deus nesse período de grande tribulação. Haverá pessoas também que se converterão a Jesus nesse período de tribulação. Porém, tem um grande detalhe: a pessoa pode pagar com a sua